A arte contemporânea, ou arte pós-moderna, surgiu na metade do século XX, por volta dos anos 60, e veio junto com a globalização, com o avanço de novas tecnologias, de novas mídias e culturas. E essa arte quebrou muitos paradigmas que tinha na arte moderna, que trouxe outra mentalidade, novas perspectivas, visões de mundo, diversidades, estilos, para se fazer arte. No geral, ela foi responsável pelo avanço da indústria, e trouxe novos temas, como a pop art, o minimalismo body art, o performance art, o art knife, entre outros, que vai ser abordado nesse trabalho. A instalação. A instalação é um tipo de arte onde se utiliza o ambiente para projetos, e é geralmente feito, construído em campos abertos, espaços livres, galerias, museus, e é bem conhecida. O cego pode ser realizado em qualquer lugar, sendo bem compacto, pode ser construído e desconstruído para ser replicado em outros lugares. E também tem um objetivo de interação entre as obras e provocar sensações, como auditivas, visuais, térmicas. E ela é caracterizada por ser algo bem amplo, tendo várias possibilidades de realizar a obra. E a instalação surgiu no mesmo período do avanço da globalização, que também era época de novas mídias, culturas, novas tecnologias. E nesse período ela estava passando por grandes mudanças bem bruscas e transformações. E também os artistas, que hoje é conhecido por fazer instalação, buscavam trabalhar com cenários que tinha o objetivo de interagir, né? E aí foi desenvolvendo essa arte. Entre artistas temos um casal chamado Kate e Johnny Cloud, que fizeram obras bem conhecidas, como os guarda-chuvas, as ilhas. Temos o Anish Kapoor, que é um artista plástico britânico, que usa a simplicidade, que também chama bastante a atenção. Bom dia, meu nome é Eduardo César e hoje eu vou falar um pouco sobre o que foi o futurismo. O futurismo foi um movimento artístico que começou na Itália no início do século XX e tinha como sua principal característica das obras a valorização da tecnologia e da velocidade. Esse movimento fez parte de uma das vanguardas artísticas do século XX, que basicamente essa vanguarda servia para denominar os movimentos artísticos que romperam com os modelos clássicos que eram empregados nas escolas conservadoras. O futurismo ele possui uma forte tonalidade patriótica, porém ele teve influência nas artes de outros países também, como a França, a Rússia e o Brasil. O futurismo ele buscava exaltar a tecnologia e os artistas reconheciam a velocidade como uma libertação do passado. O futurismo ele tinha uma relação muito forte com a literatura, uma ligação muito forte. Ele surgiu a partir de um escritor e poeta italiano, Filippo Tommaso, que publicou uma nota em um jornal que era como se fosse uma manifestação. Esses manifestos foram 35 manifestos. Eles seguiam a ideologia futurística, apresentava temas que engrandeciam a vida moderna, como o automóvel, a eletricidade, a velocidade, a máquina e etc. As principais características do futurismo, como eu falei lá no começo, são o enaltecimento da velocidade e da tecnologia, o dinamismo, o rompimento com o passado,
Na pintura, os pintores eles usavam cores mais vibrantes e de contrastes. As pinturas apresentavam abstração e os objetos eram desmaterializados, que era uma influência do cubismo. Eles usavam também sobreposições e traços para representar movimento e velocidade na pintura. Na escrita, os escritores usavam muito onomatopeias, eles faziam frases fragmentadas para passar uma ideia de velocidade, eles usavam um vocabulário tecnológico e usavam também exclamações e interjeições para representar energia na escrita. Os artistas futuristas. Bom, dentro deste grande movimento que é o futurismo, né, o movimento artístico futurismo, nós encontramos grandes artistas que se destacaram bastante nas artes, nesse movimento, como o Umberto Bottioni, que foi um artista que participou do movimento futurista de forma bastante constante, apesar de ter tido uma carreira não muito longa. Foi um artista futurista que foi considerado um dos maiores teóricos desse movimento, inclusive, e que se destacou principalmente na pintura, que não era como a maioria das pessoas faziam, que normalmente as pessoas faziam escultura, mas ele se destacou muito nesse quesito de pintura e foi aluno de outro artista, que é o Giacomo Balla, que é considerado um dos fundadores do movimento, e foi realmente também outro artista muito reconhecido, porque ele também ensinava, já que ele ensinava pintura, né, ele fazia as pinturas de uma forma bastante constante, né? Ele também não seguia a tendência que era a escultura, né? Ele gostava muito de colocar a retratação de luz, a movimentação, a dinâmica, algo bastante característico do movimento. E temos outro também, que é o Nikolai Dilgerov, que é um artista búlgaro, onde ele se destacou também na pintura, e foi um artista que também foi designer e arquiteto, né? Ele trouxe um estilo mais com a arte mais cultural, né, da Europa, uma arte mais cultural vinda da Europa Central, e se destacou principalmente na pintura. A arte naïve, traduzida do francês arte ingênua, nasce no final do século XIX e tem como principal objetivo romper com o academicismo que tanto prendia os pintores. É nesse momento, é nesse estilo que os pintores eles vão pintar por prazer, vão pintar por carinho e pelo que eles querem e sentem. A arte naïve, ela também foi conhecida por alguns outros nomes, como arte primitiva ou arte popular, justamente por ela não se tratar de algo definido assim, sabe? É algo individual. Ele trata a individualidade. Esse estilo traz a individualidade de cada autor e a sua essência. Porém, a gente tem, com alguns estudiosos querendo botar nomes, a gente pode definir os artistas naifs como os artistas primitivos modernos, ou seja, foram eles que deram início à modernidade. Como principais características, nós temos o autodidadismo, que seria eles simplesmente não irem para academias, não irem para escolas de arte, simplesmente fazerem o que acham correto, o que acham coerente, e ok, tudo bem. Eles também recusam o academicismo em geral. Eles têm uma pegada de cores, as cores vão nascer com força que é um momento, um período muito importante. Inclusive o Brasil fez grandes obras. Nós temos, por exemplo, Maria Auxiliadora, Djanira da Silva. Enfim, a gente tem representações, são artes que puxam muito para as cores, que trazem detalhes, que trazem temas cotidianos e enfim, ele abandona aquela questão de perspectiva, de estudo, de perfeição, que foi criada uma hora ou outra no Renascimento. Eu vou falar sobre os principais autores e suas obras. Henri Rousseau,
Nascido na França, foi um dos maiores nomes do estilo Knife. Como esperado, Henry não possuía conhecimento de estruturas acadêmicas das artes. Por este motivo, foi muito criticado quando começou a publicar suas obras aos 49 anos. Ele não se mantinha na representação fiel da realidade, mas fez uso das cores e alto detalhamento. Os temas mais presentes em suas obras foram animais selvagens, florestas, flores e seres humanos. Djanira da Mota, artista brasileira de destaque, Djanira da Mota Silva foi desenhista, pintora, gravadora e cartazista, um dos principais nomes do estilo knife brasileiro, e costumava pintar o cotidiano de trabalhadores, festas, paisagens, amigos e parentes. Maria Auxiliadora, outro nome que traz a representatividade brasileira. Maria Auxiliadora da Silva foi uma das artistas autocandidata que enriqueceu suas obras com cores, poesia e muita representação afro-brasileira. A partir do projeto, foi possível entender a essência da arte contemporânea, que no desenvolvimento damos uma ênfase à instalação, ao futurismo e ao art knife. E com o avanço do trabalho, deu a perceber que durante esse período a arte contemporânea foi marcada por grande sede de desenvolver, de evoluir, de quebrar regras e estabelecer regras e buscava nova tecnologia, novos meios artísticos. E isso é um grande ponto que a arte contemporânea nos dá.